que ainda temos na nossa caminhada até chegar o momento espírita, o momento da conhecimento espírita, para a gente aprender um pouco mais. Agora, nesse momento, a gente treina o nosso pensamento, levar até o Mestre Jesus, que nos abençoa, que nos dá força. Nesse momento nos encontramos nesse lar espírita, nessa semana espírita, que nosso irmão possa passar sempre da sua boa intuição, do seu mentor espiritual, à luz do conhecimento do Evangelho de Cristo e todas as obras espíritas que trouxe para nós. Essa lei de amor e de caridade que nos dá suporte em nossos pensamentos, em nossos estudos. Graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Estou como intruso, eu mesmo me apresentando. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesta noite de hoje, para conversar com vocês um pouco sobre a lei de justiça, amor e caridade. Esta lei que veio desabrochar, esta lei que veio florescer a lucidez de todos nós, encarnados e desencarnados. E para a gente começar a falar sobre essa lei de justiça, de amor e de caridade, que é a última de todas as leis morais que Kardec trouxe para nós, é preciso também a gente remontar um pouco e saber diferenciar o que são ou o que é as leis morais que Kardec deixou para nós, através da sua obra, e o que é a lei do homem. Porque a lei do homem
nos rege também. E como surgiu essa lei dos homens? Na antiguidade, quando o homem saiu já um pouco mais da sua ignorância, e seu instinto foi se apurando mais, sentiu-se a necessidade de criar combinados. Você não pode ultrapassar daqui, você não pode fazer aquilo ali, isso não é correto, isso não é justo, você está errando. Então reuniram-se alguns filósofos, alguns pensadores, pessoas da comunidade para fazer esse trabalho. E esses combinados que deveriam ser referendados pelo povo daquela época e respeitados por eles também. E à medida que o homem foi avançando, o homem foi aprimorando essa lei que traz um certo desconforto às vezes para nós, mas que traz ainda muita esperança nos corações de nós aqui encarnados. Então, tem-se a balança, as leis dos homens são falhas, são modificadas conforme a necessidade, e como era antes com os combinados, a lei do homem também sofre transgressão, como as leis divinas também sofrem transgressões praticadas por nós. O homem, quando transgride a lei do homem, ele é penalizado, tolhe a sua liberdade, coloca-o na prisão, com o sentido dele fazer uma avaliação, uma reavaliação, uma matrícula nesse educandário de dor e de sofrimento, para que ele possa se perceber, para que ele possa refletir o ato causado por ele, no estado de impulsividade, no estado de ignorância, daquele momento que ele praticou o tal ato. Mas sabe-se também que esses lugares hoje recuperam-se muito pouco. Mas a bondade divina, o amor fraterno de Jesus, o amor, a bondade e a lucidez de pessoas como nós que estamos aqui encarnados e de outros irmãos também que estão aqui, cria-se na Terra algumas estruturas diferenciadas de um presídio, onde o preso tem liberdade, na cela, onde ele estuda, onde ele trabalha, onde ele vai fazer uma reavaliação da sua vida para a sua melhoria, para o encontro de si mesmo. Então é importante ressaltar que a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. E o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Né? E nós insistimos, né, em transgredir as leis de Deus, as leis divinas. E o que leva o homem, o que leva a cada um de nós a transgredir a lei ou as leis divinas? Perfeição moral. O que mais, vocês acham? Cabeça dura, rebeldia. Né? Então, gente, é muito bom você participar, porque nós estamos ainda, nós temos aqui bastante pessoas da melhor idade, temos jovens também, tem pessoas da meia idade, né? Então, assim, o aprendizado, ele é eterno, porque ele é físico, não, ele é do espírito, vocês sabem disso. Então, é muito importante nós sabermos entender e compreender o Evangelho de Jesus. Eu li a lição do livro dos Espíritos, essa lição, li muito, fiz muitas falas para vocês aqui hoje, e falar a verdade que eu não sabia qual que eu ia falar. Porque é tão rico, né, a leitura que Kardec traz para nós, os ensinamentos que ele traz para nós, os Espíritos servem para nós, e Kardec teve esse rearranjo bacana, para nos dar assim um conforto moral, um conforto espiritual, uma lucidez
diante das dificuldades que nós passamos em nossas vidas. E a doutrina espírita e as suas obras são libertadoras. E às vezes nós esquecemos disso. Mas burlamos ainda as leis divinas e as leis dos homens por estado de ignorância. Pela infantilidade, pelo momento de infantilidade espiritual que muitos de nós ainda nos encontramos. É claro que hoje nós somos melhores do que fomos ontem. E seremos com toda certeza melhores amanhã do que fomos hoje. Se assim o quisermos, se assim nos permitirmos que seja feita a minha vontade. E vamos pedir a Deus que continue a nos iluminar para que nós possamos aceitar, para que nós possamos compreender o que é a lei, a justiça divina, o que é esse tão propagado, esse tanto amor que nós falamos. Desde os tempos de Jesus, ele vem falando sobre o amor. E essa caridade, o que é a caridade? É só a caridade o instrumento que mata a fome do ser? Ou é o alimento que alimenta o ser na sua essência divina? E às vezes nós confundimos isso. Às vezes pensamos que é isso aí. Então nós pensamos que fazendo esse tipo de caridade que nós fizemos, a cesta básica é importante? É muito importante. Mas nós precisamos avançar mais. Porque nós vamos avançando mais quando nós vamos entendendo o que é o amor. O que é esse amor que Jesus pontuou para nós? O que é esse amor que ele ensinou aos seus apóstolos de tal maneira, com a simplicidade, um carinho tão grande, que esses apóstolos se sentiram motivados com todas as dificuldades daquela época e a falta de conhecimento que eles tinham. Jesus os motivou a sair pelo mundo após a sua partida para ensinar aos outros que ainda se encontravam no estado de ignorância, ansiosos para receber nova luz, que lhes trouxesse felicidade, que lhes trouxesse alegria, que lhes trouxesse um pouco mais de serenidade e educação com relação às leis divinas. Então, é um processo muito grande para nós chegarmos no momento que nós chegamos agora, nos dias atuais. Porque é o amor que move o homem. É o amor que move o planeta. É o amor, a luz cósmica divina que rege os planetas. Foi o amor que fez com que Jesus nos desse a cada um de nós o dom da vida. Deus, aliás. E que fez ele colocar em nós essas leis divinas e colocasse em nós o reino de Deus. Porque o reino de Deus é imenso. E ele não teria capacidade e condições de gerenciar um por um de perto. Por isso, ao fazermos algumas coisas que são incorretas, nosso pensamento soa a campainha. Ele soa a campainha. Ele nos mostra que aquilo não foi correto, que aquilo não foi legal, que aquilo não foi bom. E é uma coisa interessante, a grande maioria das pessoas aqui são casadas, ou têm filhos, ou não, têm companheiros. Você quer saber se você ama? Ao brigar com o companheiro, ou discutir sinceramente, ou com o filho, ou vice-versa, depois desse fato, dê um tempo. Espera um tempo. E vocês verão o que acontece. Se perdoar, é porque vocês amam. Se não perdoar, se carregar aquilo com vocês,
não ama. Então, para mim amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Isso não é egoísmo, não. Isso é lucidez. Porque eu tenho que trabalhar comigo todos os meus sentimentos, as minhas emoções e a minha razão, para que eu possa entender o outro, amar o outro, perdoar o outro, sem julgar e sem prejulgar em momento algum de nossa jornada. Então, é preciso nós atentarmos, olharmos um pouco mais para dentro de nós, olharmos um pouco mais para a nossa volta, lembrar dos ensinamentos divinos trazidos pelo Evangelho de Jesus, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na espiritualidade e, mais ainda, acreditar em nós. Vós podeis mais do que eu fiz. Vás e não peque mais. A sua fé te curou. O seu amor transformou você através desse ato bendito que você realizou no dia de hoje. E transformou o próximo que soube receber com carinho essa abundância de amor e caridade que você fez para ele neste dia, neste momento. Então, é o amor que faz com que nós sintamos reequilibrados nos momentos mais difíceis de nossa jornada. É o amor que nos traz a gratidão. É o amor que nos faz pensar um pouco mais. O que eu quero da vida? O que a vida pede de mim? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Por que estamos aqui no mundo de prova e de expiações? E aí vem as leis divinas mostrar para nós que para Deus, cada um de nós é um ser importantíssimo. Cada um de nós é o apóstolo divino nessa corrente, nessa engrenagem, aonde que cada um de nós estamos interligados, não obstante termos dificuldades para aceitar o outro ainda como ele é. Mas todos nós estamos interligados, porque todos nós, num grau maior ou num grau menor, trazemos dentro de nós o amor. Às vezes, abafado no nosso reino. Não permitimos, às vezes, que ele se desabroche, que ele saia e vá de encontro ao outro que pede a mim para ouvi-lo, para que eu possa abrir os meus ouvidos e ouvi-lo naquele momento de dor e de sofrimento. Para aquele que bate na porta do meu coração e pede para mim enxergá-lo de uma forma diferente. Não aquele homem do passado, mas o homem do presente que modificou-se porque encontrou o Cristo dentro de si. Buscou na literatura, no Evangelho, buscou nas leis divinas, buscou nas leis do amor e da caridade, conhecendo a doutrina libertadora, conhecendo ou não nosso Mestre Jesus, mas traz na sua memória exemplos e contos ditos por suas mães, pelas suas professoras, pelos seus conhecidos, que tem um ser que sabe perdoar, um ser de candura, que ama cada filho, que ama cada uma de suas ovelhas, e que essas ovelhas não se perderão jamais, porque Ele é o Pai, Ele ama. E qual filho, qual pai que abandona seu filho nos momentos mais difíceis de sua jornada? Vejamos o filho pródigo. Ao pai abraçá-lo, a festejá-lo à sua volta. A alegria daquele filho que tinha ciência do que ocorreu com ele e vai de encontro àquele pai e lhe pede perdão. E é assim que a lei da caridade, que a lei divina, faz com que, leva com que cada um de nós
ao deitarmos, conversemos com Jesus, conversemos com Deus, conversemos com a espiritualidade, conversemos conosco mesmo. Como que eu estou sendo? Como estou realizando a minha encarnação aqui nessa terra? O que eu estou fazendo de bom para o meu próximo? O que eu estou doando? Porque nós recebemos muito. Recebemos o dom da vida por Deus e o dom da vida dado pelos nossos pais. Olha que riqueza. Olha a interface. Olha a lei de causa e efeito, ação e reação, recebendo o filho, às vezes um inimigo do passado ou não, para ser educado por ele, ou para reeducá-lo, para inseri-lo na sociedade, mostrando para ele, através do carinho, do diálogo, do amor, do perdão, da caridade, da bondade, que ele é um ser em busca do seu aperfeiçoamento. E aquele ambiente doméstico é o grande laboratório para fortalecê-lo através da educação, através dos princípios básicos das leis divinas, para que, ao sair esse ser daquele lar e ir de encontro à sociedade, ao meio social do qual ele vai conviver diuturnamente, ele esteja um pouco mais preparado diante de sua imaturidade moral, diante de sua imaturidade espiritual, diante de sua imaturidade social. Porque é aquele meio social que vai nos transformar como seres melhores enquanto seres piores. Mas quando eu tenho uma educação amorosa, compreensiva, no meu ambiente doméstico, com certeza, ao me deportar para o ambiente social, eu vou ser um ser mais centrado, mais ciente, mais confiante, mais responsável, com mais fé em mim mesmo e com fé no outro. Benevolência para com todos. Ah, mas ele é assassino. Benevolência para? Ah, ele é do Cruzeiro. Benevolência para? Ah, ele me roubou. Benevolência para? Todos. Esse é o amor. Essa é a lei que ele vai falar para nós. Ah, mas ele está preso na cadeia. Ele roubou as joias da minha casa. Está ali em faxina da minha casa, roubou as joias. Eu não quis chamar a polícia porque fiquei com dó. Será que foi por dó mesmo? Não chamou? Ou alguma coisa estava dizendo a vocês? Chama não. Conversa. Vai ser uma lição que a pessoa vai tomar. Talvez nunca mais faça aquilo. Ou talvez faça também. Que ela tenha o seu livre-arbítrio. Então, assim, para Deus, nós somos importantíssimos. Porque Ele nos ama. Ele sabe que nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento moral. Quantos de nós estão buscando se melhorar? Estão buscando trabalhar os nossos defeitos ou as nossas inconformidades perante a nós mesmos, para depois aprender a perdoar, buscar reparar no outro aquilo que não foi tão bom que eu fiz com ele. Lembrando que estar humanos, é ferir e ser ferido. Porque é um processo dinâmico da vida, como as ondas do mar, que vão e vêm. Que abençoa e que desperta com o sal. Porque o sal faz nós despertarmos para quê? Para a vida, para outra vida. Então, o amor, a caridade e a justiça dos homens são importantíssimas. Mas a justiça divina nós temos que entender e compreender. Trabalhar moralmente essa lei divina em nós, sem apontar o dedo para o outro, sem cobrar do outro. Fulano deveria estar aqui nesta noite, mas não está. Está falando para ele. Tinha que estar aqui. Será que era para ele mesmo? Ou para nós? Então, assim como nós estamos nessa noite aqui hoje, encarnados e desencarnados, buscando o quê? Buscando novos conhecimentos para nos aprimorarmos, para nos fortalecermos, para aprender a tirar a venda da nossa ignorância,
para ver o nosso irmão como irmão em Cristo, como irmão que tem as suas deficiências, assim que eu também tenho as minhas deficiências. Vendo esse irmão com as suas dificuldades e vendo as minhas dificuldades, mas as minhas eu não vejo, eu vejo do outro. Mas é isso, nós estamos buscando, e a doutrina espírita, o Consolador, que revelou para nós as obras que vêm clarear a nossa razão, vêm clarear o nosso sentimento e vêm clarear as nossas emoções, para que nós possamos ser mais felizes e fazer os outros mais felizes. Quem constrói o mundo, gente? Hã? E tem um ditado que fala, quem troca ideias muda o mundo. Não é isso? Paulo mudou-se, permitiu que aquela fala de Jesus com ele adentrasse os seus pensamentos, adentrasse o seu coração, tirou a sua arrogância, a sua vaidade, daquele homem culto, com dupla nacionalidade, ajoelhou-se perante aquela fala de Jesus, saiu para o deserto mental, não o deserto de areia, foi buscar, foi trabalhar na profundeza do seu espírito, do seu ser, tudo aquilo que ele havia feito até aquele momento. E amparado pela divindade, pelo amor, pela caridade, saiu a fundar as igrejas ou a Igreja do Cristo. Esse é um grande exemplo. Ah, mas Paulo é um cara que veio com essa missão. Paulo tinha muita, né? Paulo tinha isso, Paulo tinha aquilo. E nós? Temos o quê? O que mais? Quem construiu essa casa aqui, gente? O presidente sozinho? Quem foi? Hã? As pessoas que sentem necessidade de criar um espaço para se reunirem, para conversarem, para aprender e ensinar aos outros, para evoluir, para ser mais feliz. Então nós não estamos aqui somente no mundo de prova e expiação. Aqui também tem felicidade. Não a plena felicidade, mas tem a felicidade do sorriso, da alegria, do abraço, da satisfação, da coragem, do ânimo, da fé, da esperança, das lágrimas, dos abraços. Então, é preciso que nós tiremos de dentro de nós, desse reino divino maravilhoso que trazemos, a luz que vai clarear os nossos caminhos, a luz que vai fazer com que nós cheguemos até o nosso irmão e o abracemos. Se eu não posso perdoá-lo abraçando-o, porque o ato cometido por mim ou por ele foi difícil, que eu possa, ao vê-lo, mentalizar a prece e pedir a Jesus que o ilumine os seus caminhos. Porque tudo que vai volta. Ele não pediu para te abraçar, nós seguimos. Vai ser impossível estar nisso. Mas vamos ver o que está fala aqui. Todos devem ter conhecimento, né? Se cada semana inteira estudando as 4 leis morais, mas ele fala por interessante aqui. Ele pergunta aos espíritos: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Os espíritos respondem: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, todas as vezes que nós vivenciamos na televisão, pessoalmente, uma injustiça, o que nós fazemos? O que acontece conosco? Hã? Por quê? Hã? Fala para todos escutar. Porque a gente tem consciência que está errado. Está vendo? Olha o amor divino. As leis divinas. Então nós não permitimos mais, né?
falar aqui, ó. Deus, o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não dá. O seu instinto, a sua lucidez, a sua inteligência é capaz de sentir e ver por isso. Deus o colocou no coração do homem, e eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça e entre os que têm muito saber. É isso mesmo. Às vezes nós encontramos pessoas simples, humildes, que têm uma capacidade para amar, para perdoar, para entender as leis divinas, e às vezes encontramos doutores, mestrado, pós-doutorado, doutorado, né? Pessoas muito inteligentes, que o Haroldo Dutra fala uma fala dele, assim, eu tenho medo das pessoas inteligentes, porque as pessoas muito inteligentes, ela pode me levar a cometer atos insanos, porque a sua inteligência é tão grande, e a sua magnetismo é tão grande, que ele me envolve de tal maneira e vai me prejudicar. E a gente sabe que nessas grandes irmãos, nossas visões, né, fazem isso aí, através da fala, da inteligência, né, fazem isso com o próximo. Então, ele fala outra coisa aqui muito importante. Como se pode definir a justiça? Aqui, gente, é a justiça divina. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Meu direito termina onde começa o seu. Eu tenho que ter essa justiça. Mas dói muito isso, dói. Você tem que respeitar. O que determina esse direito? Duas coisas determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede que se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagraram os grandes direitos da idade média. Se dá com as suas leis de hoje, são iguais à idade média, são iguais à Grécia antiga. Começou lá, e fomos avançando, fomos evoluindo, né? E fomos modificando e transformando as leis para quê? Para nos dar um conforto moral, para nos dar um conforto de eu saber que eu tenho alguém materialmente de justiça que possa me proteger. Não obstante, faixa no olhar, balança, né? No ser tão assim como a gente esperava que fosse. Lembrando que os homens ainda são falhos. Os homens que a gente acha que são perfeitos carregam também dentro de si coisas do passado. Né? E se vocês me vissem, se eu não tivesse um véu colocado em mim pelo amor divino, e vocês soubessem o que eu fui no passado, provavelmente eu estaria aqui. E muitos de vocês também. O véu do esquecimento. Então, outra coisa que tem que dizer para nós, fala assim que a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares. Ele fala assim, sim, e a primeira de todas é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça. Cada um usa de represálias, e é isso que eu faço, a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. São as leis que nós vencemos aqui. E aí vem a antropologia social, né, explicar para nós, estudar o comportamento humano, para que nós possamos ter um referencial de melhorarmos. Porque a ferramenta divina, os livros da doutrina, o Pentateuco, as obras complementares, né? Aí tem Hanek, Jandian, tantos outros, nos fortalece, nos traz conhecimento, mas é preciso ter sabedoria nos momentos de grandes dificuldades da nossa jornada. E aí nós temos o movimento fraterno cada espírita,
Aí nós temos psicólogo, aí nós temos psiquiatra, enfim, temos ferramentas que vai capacitar os profissionais a nos ajudarmos, acolhendo-nos com seus conhecimentos, mostrando para nós que a estrada de nossa vida, aquele momento que passamos, ainda tem muita luz. Não obstante carregarmos muita sombra dos nossos pensamentos, muita sombra dos nossos atos e ações. Mas acredito eu que somos, em muitos momentos de nossa jornada, como vagabundos, que uma estrada escura, aquela luzinha verde piscando, vai me clareando o caminho, vai me levando a encontrar a luz no fim daquela estrada. Então, a lei de Deus que vem trazer para nós o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que podemos fazer e não podemos fazer, é que vai fazer com que nós vamos nos melhorando, avançando moralmente, avançando espiritualmente. E todas aquelas pessoas que não respeitam a lei de Deus ou as leis divinas, todas aquelas pessoas que esqueceram de Jesus, esqueceram de Deus, adoecem. São pessoas adoecidas, são pessoas opacas. Por quê? Porque a falta de contato com a divindade nos causa sérios problemas de saúde. A psicologia explica, João Diante explica em suas obras, André Luiz, de Dois Mundos, vem explicar isso para nós. No plano espiritual, André Luiz passou por esse processo, Inácia, e outros irmãos mais, vem ensinar isso para nós. Porque quando nos falta Deus, quando nos falta Jesus, quando nos falta a espiritualidade dentro de nós, a gente fica vazio. Milhões e milhões de seres hoje estão tomando os medicamentos. Esse deve ser bom. Custou R$2.000, deve ser bom. Mas não está com vocês, não? Sabe o que está com o seu coração? O Rei do Céu. Às vezes não está tendo solução desse problema. Ou buscar outras ferramentas. Buscar a fé, a esperança, conversar com Deus. Quanto tempo nós tiramos por dia, por mês, quantos minutos para lidar com as coisas divinas? Quanto tempo? Quantos minutos? Quantos minutos, quantas horas, quantos dias, quantos meses, quantos anos vocês acham que a espiritualidade está ali na sua vida? Desamparando, nos amando, nos respeitando, nos intuindo, mostrando caminhos para nós. Quantos anos, olha? A vida toda. A vida toda. Então, o amor de Jesus, ele é muito grande para nós. Ele sabe que nós vamos sair desse atraso moral que nós nos encontramos. Ele sabe que nós vamos sair do atraso espiritual que nós nos encontramos. Ele sabe as dificuldades que temos de viver nesse planeta de provas e expiação, que é uma luta constante para a sobrevivência. Quantos irmãos não têm a oportunidade de estar aqui nesse momento? Quantos irmãos gostariam de estar aqui nesse momento? Quantas crianças estão na África nesse momento, comendo bolinho de barro, assado de papelão, para matar a sua fome, a dor dos seus irmãos? Leite causa feio, amor divino, permitindo que eles voltassem aqui para se matricular no calendário correto, para se aperfeiçoar no futuro, e infelizmente ou felizmente, através da dor. Porque é interessante, né? Em muitos momentos da nossa jornada, nós só vamos até a dor. Oi, tio. Nós temos que preparar para ir, né? Quando passarmos pelas coisas difíceis, não só de dor. Então nós temos
temos que nos fortalecermos. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Nós temos que nos fortalecer para nós podermos praticar a lei do amor de caridade. O que é caridade? Será que é dessa base? Será que é só na casa do fulano e tal, levando de carne para ele? Essa caridade que eu falo é a benevolência. É aceitar o erro do outro. É ouvir o outro. É entender o momento que o outro passa. O que levou ele a passar por aquele momento é fortalecer aquele irmão, é ouvir aquele irmão, abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa casa material e ouvir aquele irmão, fortalecendo diante de suas dores, diante das dores do mundo, levando fé para ele, levando ânimo. Você é capaz. Acredite em Deus, tenha fé, porque a fé não pode falhar. Não é assim a música? Andar com fé eu vou, porque a fé não pode falhar. Porque se eu não tiver fé em mim, fé em Deus, Jesus, espiritualidade, não vai ser. Como é que será isso? Então, esse momento festivo que nós estamos aqui hoje, na última fala da Semana Espírita, é muito lindo, como foi todos os dias que você participar, porque vai trazendo novos conceitos, novos conhecimentos, vai fortalecendo vocês diante dos momentos difíceis de suas jornadas, diante dos momentos alegres de suas jornadas, entender assim, como Deus é maravilhoso, como Deus me ama. Será que nós estamos amando Deus? Será que nós estamos permitindo que Jesus, dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, nos abrace, nos beije, nos escuta? Quem de nós aqui nunca teve, em sua jornada terrena, momentos que sentiu a presença de Deus, de Jesus? Quem nunca teve? Rapidinho, uma rocinha de pé de vocês. Colocaram fogo lá, pegou fogo, né? Terra, da boa. Agora a pessoa me ligou ali no final, viu? Acabei de reformar uma rua, vai queimar os porta seca todinho, vai queimar fogo na terra. Mentalizei, fiz uma tese. Vi aqui hoje, o fogo chegou na beiradinha da seca, queimou alguns morangos da seca no caminho, não dentro da casa. A coincidência, não, está ventando muito lá, mas é muito. E está pegando fogo ainda. Então assim, quando você tem fé, quando você ora, acredita, as coisas acontecem. Porque as coisas são cósmicas. A vida não é só assim, não. Planeta de energia, os nossos pensamentos, desmata a Amazônia, guerra na Ucrânia com a Rússia, a dor do sofrimento dos povos, dos soldados, daqueles povos, vem até nós como? Através das energias, através das vibrações do pensamento, que parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Porque é o pensamento que me leva a encontrar com a divindade. É o pensamento que me leva a abrir canais para que outro obsessor possa chegar até mim. Ou eu chegar até ele. E é só o amor. É só o amor que constrói. É a caridade. É as duas coisas. O respeito ao próximo. Benevolência para com todos. O amor ao próximo. Não só através da fala, mas através de ações reais, que fortaleça, que motiva, que faz aquela pessoa acreditar. Então, assim, estamos vivendo, não passando assim, um momento tão difícil quanto o planeta está passando agora, nesse momento, saindo da própria expiação para um momento de regeneração. As pessoas estão buscando fora de si toda a potencialidade
para resolver as suas dores e seus sofrimentos, para serem mais felizes, para ajudar o próximo. Então vocês vejam no noticiário, vocês entram no Zap, entram no Instagram, no Facebook, e vocês vão vendo ali. Todos ou muitas pessoas vendendo felicidade, comprando felicidade, querendo ser o que não são. Por quê? Porque estão num momento de sofrimento tão grande que o entretenimento que vai salvá-las momentaneamente naquele momento. Porque amanhã o problema continua mesmo. Então, gente, só para acabar um pouquinho aqui, tem 5 mil bem grande? 10. 10. Então, o tripé que Kardec trouxe para nós, que é justiça, lei de justiça e amor e caridade. Ainda quando entendemos os primeiros princípios que colocamos na prática diária, é o amor. E é muito importante porque todas as outras leis possuem o nome completo: oração, trabalho, mas essa lei é lei de justiça, vírgula, amor, vírgula, caridade. É diferente, é maravilhoso. É a lei que vem despertar o sentimento em cada um de nós, para enxergar o outro, para enxergar a si mesmo. Será que vamos enxergar o outro, que comunga conosco, esse jornal? Está no nosso ambiente momento? Amo a Deus que não vejo e não o próximo para o meu lado. É ou não é? Ainda assim, né, nós estamos aí. Então, o ser humano deve saber receber e também dar. Quem só dá e não sabe receber está em desequilíbrio. Quem apenas recebe e também não sabe dar, também está em desequilíbrio. Que é a lei de ação, reação, causa e efeito. Para que a vida tenha vida, é preciso saber doar. É preciso saber receber. Caridade é fácil fazer? Diante do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade, em achar que somos melhores. Difícil, né, gente? Mas é um exercício diário, e no todo momento que acontece, ela pum! Nossa Senhora! Deixei passar batido. Será que vai ter oportunidade? Tem coisas nas nossas vidas que acontecem naquele momento, que Jesus é lá. É o Jorge, é o divino, mas está lá, é ele, mais próximo dele. Nós somos o apóstolo de Cristo na terra, nós somos filhos de Deus. Se Ele é bondoso, nós também podemos ser bondosos, podemos atingir a plenitude. Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. E estamos até hoje, né, nessa infância espiritual, tomando leite, porque o manjar é mais saboroso ainda. Precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos colocar em prática a teoria das palavras, dos livros, da literatura, da filosofia espírita. Colocar mais em prática. Conhecimento é importante, literário, filosófico, mas a prática é mais ainda. Porque foi assim que Jesus foi mostrando aos seus apóstolos, foi assim que Jesus foi despertando os homens daquela época e desperta os homens de hoje, que muitos tiveram naquela época, através de quê? Dos seus exemplos, das suas palavras, da sua compreensão, da sua tolerância, do seu amor. E Ele está dando secreto para nós há quantos anos? Muitos anos, ou há muitos milênios. Então não devemos nos culpar, devemos nos perdoar diante da nossa falta de caridade, da nossa falta de bondade, da nossa falta de amor,
ou naquele momento que nós transgredimos as leis de Deus. Nós estamos ainda humanos, seres buscando a sua perfeição. E se nós conseguirmos trabalhar e corrigir um único defeito nosso, é um ganho nisso. Porque aí não vou dar só mais um passo, vou dar um passo e meio. Aí vou dar 2 passos. E assim por diante. Mas a ansiedade nossa, o correr, quer fazer tudo tão depressa, nós esquecemos de fazer isso. Nós esquecemos de olhar para nós. Por isso que eu falei com vocês, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Filhos do Pai amoroso, filho de um Deus que acredita em nós, que acredita na nossa capacidade de um dia aprender a amar na plenitude, de um dia aprender a perdoar na plenitude, a começar no nosso lar, no nosso movimento espírita, no nosso movimento social, trabalho, escola, assim. Então, assim, nós não devemos ficar nos culpando, cobrando de nós. Não dei conta de ser um bom pai. O pai que eu dei conta de ser é esse pai que ainda estou hoje. Mas vou procurar ser um pai melhor daqui para frente. Vou escrever uma nova história na minha vida para mim. E isso, consequentemente, vai refletir nos meus filhos. Porque eles me amam e eu os amo. E é assim que Deus faz. Desperta os homens para o amor. Desperta os homens para a caridade. Desperta os homens para as leis de justiça. Respeitar o outro. E nós temos que entender isso. Está na hora, sim, de nós entendermos isso mais profundamente. O chamamento vem para nós em todos os momentos, nas questões sociais principalmente. Nesse momento que nós estamos passando, onde que o orgulho, onde que o materialismo está batendo sim na casa violenta, na casa mental, na casa espiritual, na casa, no coração de milhões e milhões de seres que estão fugindo de si mesmos, porque se sentem incapazes de se amar, se sentem incapazes de olhar para dentro de si e se perguntar: quem sou eu? Eu estou pronto, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu vou fazer isso, porque eu tenho vontade, e a vontade é tudo. A vontade transporta montanhas. Não é assim? Eu quero comprar uma geladeira, eu preciso comprar um fogão. Ah, não vai perto de carro, quero lá, você vai, faça. Para as coisas materiais e as coisas espirituais e as coisas valiosas que somos cada um de nós. Nós somos porcelanas, entre aspas, sensíveis, que se quebram, que são bonitas. Não só no olhar externo, mas quando você abre por dentro, você vê que tem algumas belezas, tem algumas escuridões ali dentro, mas ela encanta o nosso olhar. Porque sou eu sou um, eu sou um apóstolo de Cristo. Eu estou aprendendo a me amar. Estou aprendendo a amar o meu próximo, assim como Jesus me amou, assim como Deus me ama. Fazer ao próximo, gostaria se o próximo fizesse agradar. Amar o próximo como a mim mesmo. Foi a lição que ele deixou para nós. Então, meus irmãos, nós possamos refletir essas falas de hoje, nós possamos, nos momentos mais cruciais de nossa jornada, mais difíceis, ter a capacidade de amar e de beijar aqueles irmãos que às vezes não nos compreendem, que nós também não nos compreendemos, de abraçá-los, de beijá-los, de ter a humildade de permitir que as lágrimas dos nossos sentimentos amorosos escorram na nossa face sem vergonha, que eu amo, que eu estou aprendendo a amar. E isso me leva a praticar isso, não para aparecer,
desse ato de ousadia e entender que eu sou um filho do amor, eu sou um filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, que é o meu mestre, meu exemplo, meu guia, e que eu sou capaz de me transformar num ser melhor, num ser abençoado. Muita luz nos corações de vocês, muitas bênçãos hoje e sempre nos corações de vocês. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Agradeço a Ana, na pessoa do Divino, né? Agradeço ao Roger, o prazer de aqui, e agradeço a cada um de vocês que me deram a oportunidade de fazer esse estudo, de estar seguro nesta noite de hoje para trazer esta fala para vocês. Eu queria fazer o mais simples possível, uma linguagem que vocês entendessem. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.